do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Ai, que sombrinha boa! Mas Deus, tcharam, né? Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme. Faz assim pro irmão do lado, ó. Ó. Mas Deus, no dia seguinte, o Jonas estava lá, acomodadão. Alegrou-se. Agora está do jeito que eu quero, debaixo da sombra. E estou só esperando, aquele povo lá é rebelde mesmo, eles não vão perseverar nesse jejum. Daqui a pouco eles vão quebrar o jejum e Deus vai matar. E eu vou estar aqui de camarote, debaixo da sombra, vendo tudo. Claro que você nunca ficou torcendo para o mal dos seus inimigos. Ah, não vai ficar assim. Deus vai fazer justiça. Não pode se dar bem. E Deus então envia no dia seguinte um verme, o qual feriu a planta e ela secou. Então, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça do Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte de novo. Eita! Olha aí, tudo de novo. Estava bom demais. Aí Deus ainda mandou ainda o vento. E ele estava com calor, ele estava lá com o sol batendo. E ele pediu de novo para morrer. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Veja que primeiro Deus falou: é razoável essa sua ira? E ele não respondeu nada. Saiu e foi fazer uma cabaninha para ele. E Deus, de novo, quando Deus, fala para o irmão assim, ó, quando Deus perguntar uma coisa para você, responde logo. Se não, faz assim, ó. Ah? E olha o que ele diz. Deus falou: é razoável essa sua ira? Tem razão de ser? Ele respondeu: é razoável sim a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que nunca numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Tem razão de ser essa sua ira, Jonas? Quantas vezes Deus pergunta para você, querido? Eu tenho certeza que você já ouviu lá dentro de você, na hora que você está bravo, que você está indignado. Por que eu estou desse jeito? Fala sério. Quem já ouviu essa voz interior? Levanta a mão. Porque Deus fala. Deus te deu um discernimento. Por que eu estou bravo assim hoje? Não tem ninguém no hospital, não tem ninguém doente, eu estou empregado. Minha geladeira tem comida, meu armário também. Por que eu estou nervosão desse jeito? Para que eu estou irritado, dando patada em todo mundo? Você já se perguntou isso? É razoável me sentir assim? Por que eu estou indisposto desse jeito? Por que eu não estou querendo ir para a igreja? Por que eu estou querendo deixar as coisas que Deus pôs na minha mão? Por quê? É o próprio Deus falando no teu espírito. Não fuja, não mude de assunto, não desconverse. Por que você deixou de fazer o que Deus mandou? Não adianta desconversar. Você vai ter que dizer: Senhor, porque eu fiquei triste com fulano, com Beltrano. E por que não resolveu? Por que não foi até eles, como eu mando na palavra? Por que deixou o sol se pôr sobre a sua ira? Sobre a sua indignação? Por que deixou Satanás encher o teu coração? Como no caso de Ananias e Safira. Por quê? Quando a pessoa foge do propósito de Deus, nós já vimos, ela só vai descendo.
O coração vai fechando cada vez mais, a ponto dela perder o motivo de viver. Fala para o irmão, o motivo de você viver é o chamado da tua existência, é o chamado original. Fala, se você perder isso, você não terá razão de viver. Por isso que ele dizia, é melhor morrer o tempo todo. Ele dizia isso, ele não queria se dobrar, se render ao chamado. E este ano, querido, deixa Deus tocar a sua vida. Desperte-se, se renda ao chamado. Se não, não pense, olhe bem para mim, presta atenção. Não pense que você vai ficar nessa boa situação muito tempo. Não estou te amaldiçoando, não, estou falando a palavra. Logo, logo, vem um bichinho. E ó, pique. E aquele emprego que era tão maravilhoso já não vai ser tão maravilhoso mais. E o exame que não tinha nada parece alguma coisa. Vocês estão entendendo? E aquela viagem que eu achava que ia ser maravilhosa já não foi tão maravilhosa. Só me aborreci. E o bichinho, ó, pique. O bichinho comendo. Cuidado. Não se acomode fora do chamado. Não fique indignado no seu coração. É tempo de se arrepender. Graças a Deus, o Jonas entendeu. Amém? Realmente eu estou com dó aqui de uma planta. Uma planta que me fazia bem. Uma sombra. Quantas pessoas ficam indignadas quando perdem alguma regalia? O diabo crê isso. Lembra do Jó? Claro que ele louva o Senhor dá tudo para ele. Família bonita, saudável. Rico, é dos mais ricos da terra. Até eu, só faltou ele dizer isso. Mas ele não disse, tá? Claro, por acaso ele serve ao Senhor de balde? Ou seja, por acaso ele serve ao Senhor em vão? O diabo crê isso. Que o homem só serve a Deus para ganhar alguma coisa. O diabo crê isso. Quando você serve a Deus, apesar das circunstâncias, você confunde a cabeça endemoniada do diabo. Dá curto. Como é que pode? E Deus então mostrou, né, a fidelidade do Jó. Não era só por causa das coisas. Você sabe, ele perdeu tudo e mesmo assim louvou ao Senhor. E mesmo assim. Mas o Jonas não. O Jonas bastou uma árvore que murchou e morreu. Uma sombra, uma regalia. Que nem foi ele que fez, como o Senhor diz. Num dia nasceu, no outro morreu. Eu pergunto para você, olhe para dentro do seu coração. Por que você serve a Deus? Por causa da sombrinha que ele me fez. Por que você serve a Deus? Porque eu acho que fazendo o que ele mandou, ele vai fazer assim, 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 do jeito que eu espero. Por que você serve a Deus? Deus vai mostrar a motivação do seu coração este ano, esteja pronto. E quando Deus perguntar, é razoável esse sentimento? Deus, me perdoa, não é razoável. Eu tenho muito que agradecer, eu não posso murmurar. Quantos estão entendendo? É a tua oportunidade. Quando ele dizer, é razoável essa tua indisposição de ir para a igreja, de ir para a minha casa, me adorar, é razoável. Você não está doente nem nada, você não está impossibilitado nem nada. Eu te dei carro para você ir para a igreja. Eu te dei saúde. É razoável essa sua indisposição de ir me adorar? E se você for inteligente, você vai dizer, realmente não é razoável, Senhor. Tira isso de dentro de mim, que essa é a minha carne. Eu lanço no altar de sacrifício. Eu me disponho. Amém? Eu me disponho a cumprir o propósito. Não tente fugir do propósito de Deus. É o que o Senhor manda avisar para você. Este é um ano-chave.
É um ano apostólico de governo. É você em linha com o propósito de Deus. Você alinhado, realinhado ao propósito da sua existência. Deus não vai mudar o propósito. O propósito existia antes de você, entenda isso. O propósito não existe por tua causa, você existe por causa do propósito. Quantos entendem? Eu já falei várias vezes, imagina esse microfone aqui, querendo ser martelo. Lembra que eu já dei esse exemplo? O que acontece com ele? Se arrebenta, vai ser frustrado, não vai conseguir sucesso na vida. Porque ele não nasceu para ser martelo, ele nasceu para ser microfone. Você também foi criado, projetado para cumprir um propósito específico. Há uma data de validade, não deixe passar. Não deixe passar isso. Clame ao Senhor. Deus, eu quero cair em mim, né? Eu quero cair em si, né? Eu quero cair em mim. Eu quero me despertar. O filho pródigo teve um momento que despertou. O Jonas também teve um momento que entendeu. Estou longe, não tem como fugir. Nessa hora, amados, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Não importa o que você vai enfrentar. Quando você cumpre o propósito, você vai ser pleno, você vai ser feliz. A Bíblia fala de um profeta, Jeremias. Presta atenção, o chamado de Jeremias era considerado chamado de sofrimento. Se Deus chamou você para um chamado igual ao do Jeremias, nem assim você vai poder dizer não. Lembra do exemplo do Judas. Judas ficou indignado. Judas se escandalizou. Quanta gente está escandalizado com a vida cristã por causa de mau testemunho, por causa de mau exemplo, por causa de coisa errada que já viram, ou por causa da indisposição. Quantos estão escandalizados? Jesus uma vez ele falou: bem-aventurados sois vós que não se escandalizeis em mim. O Paulo outra vez falou para a sua igreja: eu louvo a Deus porque vocês não se escandalizaram da minha doença, do meu problema. Quantas pessoas se escandalizam porque a vida cristã não está do jeito que elas imaginavam? Porque o ministério não está como elas esperavam? Eu achava que com 5 anos de ministério eu já ia ser famoso, renomado, reconhecido, recebido nas maiores igrejas. Mas eu ainda estou aqui na igreja local. E dê graças a Deus ainda. Antes que percebam que as tempestades podem ser por tua causa. Cuidado. Entre no foco. Entre no propósito. Para de fugir. O Judas ficou indignado. Ele disse assim: eu achava que quando eu larguei tudo, Judas, se você for estudar, ele era rico. Ele largou tudo para seguir Jesus. E ele achava, é o mestre que foi profetizado, é o Messias. Ele vai derrubar o trono de Roma e ele vai tomar o governo. E quando ele tomar o governo, certamente, como eu sei lidar com as finanças, já sou tesoureiro, eu vou ser o ministro das finanças. O ministro do tesouro. O outro, eu vou ser o ministro tal. Todos eles fazendo planos para um governo terreno, para um império terreno. Quando Jesus começou a falar: o meu reino não é deste mundo. Quem quiser ser o maior vai ser o servo. A palavra ali, servo, é doulos, é escravo de todo. Esse pastor pensa que eu sou escravo. É férias, pastor, tem que estar aqui cedo. Tem. Amém? Porque você é escravo, é doulos, por amor. Amém? Quem quiser ser grande, seja o servo de todos. Aí começou a chocar. E o Judas ficou escandalizado. Eu tenho que levar algum. Eu não posso perder todos esses 3 anos. Eu vou vender esse homem. Eu tenho que tirar alguma coisa.
Quantas pessoas estão assim no ministério? Quantas pessoas estão assim no chamado? Quer dizer que é só isso, Senhor? Quer dizer que é só isso, não tem mais nada? Depende de você.